Hoje, aqui na nossa TV do Sem Direitos Humanos, nós vamos ter, como toda semana, nós temos um convidado para conversar com a população aqui do oeste do Paraná e do estado do Paraná. E aqui nessa TV do Sem Direitos Humanos, nosso Sem Direitos Humanos é uma ONG, onde ela vive de doações, de contribuições dos seus filiados aqui e das pessoas que são simpatizantes dos direitos humanos. E quem quiser auxiliar o Sem Direitos Humanos no seu trabalho em defesa dos povos indígenas, da reforma agrária e da moradia aqui em Foz do Iguaçu, pode mandar uma contribuição no PIX 73729-949-1000, ao contrário, 09. Tá certo? Agora eu vou passar para a Tamara, que é para apresentar o nosso convidado de hoje. Então, hoje, nós trazemos aqui o professor Alfonso Klein. Ele é professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e ele é da coordenação do SINT-Oeste, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Superior do Oeste do Paraná. É um sindicato de professores e agentes universitários das universidades estaduais aqui do Oeste do Paraná, de onde se inclui aí a UniOeste. E o Alfonso vai falar sobre o papel que o SINT-Oeste vem exercendo na solidariedade de classes, principalmente depois que ocorreu a pandemia e que aumentou a fome no Brasil. Então, Alfonso, muito obrigada aí pela sua presença e está com a palavra aí. Muito obrigada. Bom dia, Tamara. Bom dia, Milton. E todos que estão nos acompanhando pela TV Sem Direitos Humanos de Foz do Iguaçu. É um prazer enorme estar aqui com vocês para debater um tema de tamanha envergadura, que é a questão da solidariedade de classe, principalmente se tratando no período que nós vivemos uma dupla crise sanitária da Covid e a crise econômica do capital. É um momento oportuno para a gente debater temas e nós, a partir da centralidade da classe, como referência de todas as nossas lutas de organização, para resistir todos os ataques cotidianos que nós sofremos diante de padrões de governo. É um momento oportuno para a gente refletir como o SINT-Oeste e demais entidades, somando mais de 40 entidades sindicais, populares, estudantis, trabalhadores do campo, da cidade, nós nos mobilizamos durante esses 2 últimos anos, 2020 e 2021, em função da solidariedade com aqueles que mais precisam. Então, a empatia das entidades, a empatia também dos indivíduos que conseguem se colocar no lugar do sofrimento alheio, é uma necessidade diante dessa simpatia. Nós, enquanto SINT-Oeste, apresentamos uma proposta em 23 de março de 2020 às demais entidades, uma carta convite para a gente organizar 5 comitês de resistência e solidariedade em Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Beltrão e Marechal Cândido Rondon. Nessas 5 cidades onde a UniOeste se organiza, nós convidamos, então, essas entidades para a gente arrecadar dinheiro, a gente organizar esse dinheiro em cestas básicas, mais cestas básicas, para socorrer, então, as pessoas vulneráveis do nosso tempo. Onde nós nos inspiramos? Nós tivemos a inspiração, desde lá do tempo, do movimento anarco-sindicalista, brasileiro, a partir do grande ABC, ABC paulista, onde morei por muitos anos, morei 25 anos em Mauá, e a gente teve, então, um conhecimento um pouco mais profundo da história daquela região, e os trabalhadores vinculados à lapidação de pedras em Ribeirão Pires, esses trabalhadores que, na época, produziram ou lapidaram as pedras para construir a ferrovia, tanto do Jundiaí, São Paulo, interior, e até mesmo a fundação da Catedral da Sé, e tantas outras obras importantes, esses trabalhadores, quando faziam greve para reivindicar reposição salarial, para ter condições dignas de trabalho, eles contavam com a solidariedade da comunidade. Todas as vezes que tivesse uma greve, os patrões não atendiam suas demandas, os trabalhadores então contavam com a
proibição da comunidade de não comprar qualquer mercadoria, qualquer objeto dessa empresa, enquanto não atendessem às pautas de reivindicação dos trabalhadores, um gesto de solidariedade e classe. Nós tivemos também inspiração dos anos 80, diante da situação de uma crise econômica muito grande, final da ditadura militar, durante todo o governo do José Sarney, nós tivemos uma inflação galopante, uma inflação muito alta, que então se impactou contra os trabalhadores uma carecia muito alta. Então, os produtos de consumo básico da população ficaram muito caros. E os trabalhadores, então, do ascenso do movimento operário dos anos 80, começando a organizar greves em todo o polo industrial, automobilístico do ABC, o DAS, toda a região de São Paulo, os trabalhadores, então, faziam as greves pela reposição salarial, por condições dignas de trabalho, e, para isso, precisavam de fundo de greve, precisavam da organização de comitês de greve, no sentido da comunidade abraçar as bandeiras desses trabalhadores e conseguir, então, os trabalhadores fazer a greve, resistir e conseguir avançar nas suas pautas. Então, essa solidariedade de classes também, na época da comunidade, a partir da própria igreja, inclusive, inspirada pela teologia da libertação, as pastorais sociais, comunidades eclesiais de base, pastoral operária, pastoral da juventude, entre outras, dentro do próprio espaço eclesiástico, inclusive de resistência contra a ditadura militar, do Paulo Evaristo Arnes e tantos outros que nós lembramos como sendo aqueles que tomaram as lutas dos trabalhadores numa resistência também de solidariedade de classe a partir da própria igreja, a partir do próprio espaço da comunidade eclesiástica, para além de outras igrejas que também tiveram sua solidariedade com os trabalhadores para resistir contra a conjuntura complexa, difícil, dos anos 80, anos 90. E isso também nos serviu de inspiração para a gente construir a nossa proposta. Embora a nossa região aqui do oeste do Paraná seja muito diferente, mas o que nós tivemos de experiências naquelas regiões nos inspira, nos fortalece, fazem com que a gente consiga também incorporar outras lutas importantes na nossa resistência e luta da região. Os quilombolas, os quilombos palmares, que é a grande inspiração. Aqui na região também temos resistência de quilombos, alguns quilombos. Nós temos aqui na nossa região a resistência, a luta dos indígenas. Nós temos 19 aldeias indígenas ao longo do Rio Paraná, aqui na proximidade de Guaíra, Foz do Iguaçu, proximidade de Foz e tal, Medianeira, São Miguel do Iguaçu. Essa região tem muitos indígenas que, ao longo da história, lutam e resistem contra a opressão que é imposta cada vez mais a eles. Esses nossos também trabalhadores, muitos deles já trabalhando como assalariados, mas os indígenas lutando contra as opressões. E, além disso, nós temos uma situação histórica, que ontem, inclusive, foi o dia 13 de maio, que nos lembra da assinatura da Lei Áurea, da chamada libertação dos escravos, que, na verdade, a libertação dos escravos da Princesa Isabel teve apenas uma assinatura, mas os quilombos são a nossa referência de toda a resistência de libertação dos escravos. Além do quilombo palmares, nós tivemos na região do ABC Paulista, escravos que trabalhavam na produção do chá em São Bernardo do Campo, passaram a ser levados a trabalhar numa cerâmica em São Caetano do Sul, e esses escravos não se adaptaram ao trabalho industrial de cerâmica. Eles organizaram uma greve em 1886, até mesmo antes da assinatura da Lei Áurea, fizeram uma greve e conseguiram a sua libertação. Em nível nacional, quilombos palmares e tantos outros que nós podemos lembrar, como de resistência e luta dos negros contra a escravidão, mas que até hoje ainda continuam nos guetos, continuam até hoje sem uma política social do governo federal, do governo estadual, para a gente pensar esses quilombolas com dignidade de vida, assim como os indígenas têm dignidade de vida, que não tem demarcação da sua terra. E é isso tudo que se reverte, se caracteriza como uma necessária solidariedade de classe daqueles que conseguiram se organizar em sindicatos, aquelas categorias de trabalhadores que conseguem se organizar com cidade para resistir
contra essa conjuntura, que é uma conjuntura que é de opressão e exploração contra os trabalhadores, né, em todos os sentidos. Então, nós temos muitas outras referências. Nós temos a referência em 1911 das mulheres, né, que foram carbonizadas, né, em Nova York, numa fábrica de têxtil. As trabalhadoras se organizaram em greve dentro da fábrica. Os patrões tiveram a desgraçada capacidade de tocar fogo na fábrica, né, e queimar 146 pessoas, entre elas 125 mulheres carbonizadas dentro da fábrica, né, que estavam aí lutando, por condições melhores de trabalho, de vida e de salário digno. Assim como os outros, que inclusive nos levaram à instituição do dia 1º de maio, como Dia Internacional da Classe Trabalhadora, né, também de 1886, em Chicago, trabalhadores que também foram assassinados, 4 trabalhadores assassinados, porque estavam lutando pela reposição salarial, dignidade de trabalho e uma jornada de 8 horas. Então, a jornada de 8 horas de trabalho que a gente tem hoje como referência, ela tem uma reposição, tem uma memorização histórica que nos leva a Chicago naquele período de luta, que então depois, no caso brasileiro, nós conseguimos aqui por Arthur Bernardes, por conta da organização de greves gerais dos trabalhadores, né, do século XIX, século XX, início do século XX, 1919, grandes greves gerais que conseguiram, através do movimento anarco-sindicalista, depois comunista, dos trabalhadores, conseguimos uma referência histórica das 8 horas de jornada de trabalho aqui, também no Brasil. E eu lembro que naquele período de greve, em 1919, final da Primeira Guerra Mundial, os trabalhadores conseguiram em São Paulo impor uma greve na condição de que só comia quem trabalhava, só come quem trabalha. Essa era a condição dos serviços em São Paulo, em 1919, e então, naquele período, 1924, Arthur Bernardes, reconhecendo a pressão que existia dos trabalhadores, institui o Dia do Trabalhador no Brasil. Infelizmente, nos anos 30, Getúlio Vargas deturpa essa relação por conta da relação, né, conciliação de classes dos anos 30, dos Getúlios, institui o Dia do Trabalho. A diferença profunda entre o Dia do Trabalhador e o Dia do Trabalho. O Dia do Trabalhador, na perspectiva de independência de classe da classe trabalhadora. E o Dia do Trabalho como dia de conciliação de classe entre Estado e trabalhadores, entre capital e trabalho. Então, são coisas que nós não temos como não falar, porque é isso que nos leva a uma consciência apurada de classe e nos coloca em movimento para a solidariedade. Até mesmo arrancar a CLT por uma construção, mesmo que de conciliação de classe, mas a CLT de 1942 é uma referência histórica de luta dos trabalhadores, assim como foi o piso salarial em 1940, que é uma conquista também dos trabalhadores. Bom, em 1962, o 13º, é uma conquista dos trabalhadores. Nesse movimento de luta, de conquista dos trabalhadores, que a gente consegue, então, avançar a pauta. Quando vem o golpe militar de 64, nós não temos dúvidas que esse golpe civil-militar, ele é um golpe imposto para reduzir os direitos dos trabalhadores. Quando os militares instituem o FGTS, né, no início da ditadura militar, o FGTS é um instrumento usado naquele período para permitir com que os patrões pudessem fazer demissão em massa, e que até então os trabalhadores contavam com uma estabilidade, não uma estabilidade garantida em lei, mas a estabilidade por conta do alto custo que ficava a demissão dos trabalhadores pelos seus direitos históricos conquistados no período anterior, a instituir-se então o FGTS para meio que uma balinha na boca, porque os próximos 3 meses, se você for demitido, você tem um seguro-desemprego, né? Então, uma forma de permitir com que acontecesse, então, a demissão em massa, a bolsa salarial, perda de salário, para quem quiser olhar nas tabelas do FIES, procurar as tabelas do FIES daquele período, como era o salário mínimo antes da ditadura e
como ficou o salário mínimo depois da ditadura militar, para perceber o que estou dizendo, que as conquistas históricas dos trabalhadores foram acatadas, foram retiradas, né, com a política do Estado militar. A política do Estado militar, com a imposição do FGTS e todas as políticas de perseguição aos trabalhadores, né, daquele período, sindicatos daquele período. Ou seja, o que eu estou dizendo é que, ao a gente organizar aqui no Oeste, Sudoeste do Paraná, os comitês de resistência e solidariedade, nos remete a refletir o que é solidariedade de classe no contexto, né, atual, né, para perceber no contexto atual como, desde toda a trajetória histórica dos trabalhadores, né, desde o início, uma referência que nós temos, inclusive, aqui dos primeiros lutadores, das nossas primeiras referências, né, que nós temos, desde Marx, Engels, Lenin, né, a Comuna de Paris, de 1871, a Revolução Russa de 1917, né, todo esse processo de construção, as 4 internacionais, primeira, segunda, terceira, quarta internacional, né, são referências de construções internacionais dos trabalhadores para resistir contra a exploração, contra a opressão, numa perspectiva de libertação de classe, né? Então, isso nos pauta e faz a gente apurar cada dia mais a nossa consciência de classe e conseguir se sensibilizar com o sofrimento alheio. Então, não é uma coisa simples, vamos organizar comitê de resistência e solidariedade porque não deu na teia agora de fazer. Não, tem todo um contexto histórico, né, que nos remete aos tempos da luta de resistência dos trabalhadores, dos mais distantes até os nossos tempos. Então, um pouco isso tem sido bastante complexo, né, com muitas contradições, com muitos confrontos e embates na luta de classe, numa perspectiva em que a gente consiga, então, colocar no lugar do outro, que, diante do governo federal, não consegue nem mesmo um auxílio emergencial de R$600, né? Que essa foi uma pauta que nós lutamos durante esses 2 anos, garantir que se tivesse do governo federal esse auxílio emergencial garantido para as famílias que estão em necessidade, são 20 milhões de brasileiros passando fome, durante um curto tempo de auxílio emergencial de R$600, 70 milhões de brasileiros dependendo desse auxílio emergencial, que foi retirado depois, né? E nós também, nesse período, exigimos que todas as pessoas fossem vacinadas. Eu também fez parte dos comitês de resistência até aqui a luta pela vacinação, porque a vacinação é que impede a morte, né? Que hoje já somadas mais de 665 mil pessoas que morreram vítimas da Covid, especialmente porque nós temos um governo que, por todo o período, negou a ciência, negou a história, negou, inclusive, a eficiência da vacina, tirou dinheiro da saúde, tirou dinheiro do Ministério da Saúde, não produziu a vacina própria brasileira, um dos gigantes países do mundo, que historicamente tem uma referência de mais de 80% da população brasileira aprovava e aprovou as vacinas, usou as vacinas, né? E nós temos um período, então, de negação do histórico tão rico de vacinas do Brasil pelo atual governo. Inclusive, impõe aí um kit de medicamentos, é um kit de cloroquina, que a gente chama, que não tem comprovação científica, né, e que, inclusive, deixa sequelas na saúde das pessoas. Então, não é à toa que esse atual governo foi encaminhado para o Tribunal Penal Internacional, crime contra a humanidade. Não é à toa que o Congresso Nacional instalou uma CPI da Covid, que, infelizmente, está caminhando para se transformar mais numa mesa de pizza, né? Infelizmente. Então, eu diria assim, Hamilton, Tamara e todos os que nos ouvem, nós do Centro-Oeste assumimos para nós uma tarefa, a partir da nossa consciência, a partir da nossa experiência, assumimos uma tarefa. Vamos colocar as pessoas em movimento, a lutar,
contra a crise sanitária, a lutar contra a crise econômica. Nós vimos aí, então, a dupla face da morte, que é a Covid-19, o coronavírus, e a pobreza. Então, diante dessa dupla face da morte, quem não se mobiliza é porque não consegue se colocar no lugar do outro que está em sofrimento. Então, seria isso em síntese. Agradeço aí pela oportunidade. É isso aí. Nós vamos lembrar, né, que os trabalhadores aqui do Paraná estão com 34% de defasagem salarial. E aí é uma coisa que eu sempre faço, que é essa comparação, né? O gás de cozinha foi de R$60 para 120, o salário continuou o mesmo, e quem mais sofre é a população que recebe um salário mínimo, ou às vezes até menos de um salário mínimo, que são também na UniOeste, nas universidades, nós também temos trabalhadores que recebem esses valores, né, de salário. Então, a fome aumentou muito no nosso país, e a solidariedade de classes vinda do sindicato, ela não tem esse objetivo de dar comida para a pessoa não lutar pelos seus direitos. Não, ela tem o sentido justamente, né, de distribuir alimentos para quem precisa, que foi o que o Sinti-Oeste fez, junto ao Centro de Direitos Humanos e Memória Popular participou também, foi uma união de sindicatos aí, então teve uma distribuição de cestas básicas nessa solidariedade de classe, mas justamente para impulsionar aí as lutas da classe trabalhadora, né, para ajudar a classe trabalhadora a se organizar. Então, parabéns aí, Alfonso, pelo seu trabalho na frente do Sinti-Oeste, à frente da solidariedade de classes. Não sei se o Hamilton tem alguma questão. Não, o importante, Afonso, que você, pelo histórico que você fez para nós, e é importante que daí os nossos telespectadores aqui vão entender bem esse histórico, que o Brasil vive de golpe em golpe da classe dominante querendo segurar os direitos da classe dos trabalhadores, né? Toda vez que os trabalhadores conquistam, vamos dizer assim, uma melhoria das condições de trabalho, um trabalho que tenha uma remuneração melhor ou tenha uma garantia, um colchão social melhor, a classe dominante sempre vem com o golpe, né, usando das forças de segurança para tirar o direito dos trabalhadores, que foi que aconteceu aí em 2016, porque se você pegar o histórico que você falou, ou de 2016, que depois veio a reforma trabalhista que desmontou o setor privado, e tentaram desmontar o setor público, não conseguiram, porque está uma resistência muito grande dos trabalhadores do setor público. Mas você pegar esse histórico, é todo esse processo que você falou. Então, vamos dizer, a nossa elite dominante, de golpe em golpe, ela quer tirar o direito dos trabalhadores. É verdade isso, Afonso? É verdade, Hamilton, Tabara. Nós temos um histórico de 1986, que constrói a Constituição mais avançada da história brasileira, que é a chamada Constituição Cidadã. Essa Constituição Cidadã, nós tivemos a oportunidade de ajudar a construir pelas emendas populares. Eu lembro como se fosse até hoje, correndo nas salas de aula, onde eu trabalhava em Mauá, naquele período, trabalhei 25 anos de ensino básico, Mauá, São Paulo, pela rede estadual de ensino, e na época a gente foi coletando assinaturas das emendas populares constituintes para a reforma agrária, para a reforma da educação, reforma da saúde, o ponto de apoio do Sistema Único de Saúde que nós temos hoje, o SUS, tem ali o seu ponto de apoio, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? A LDB, né? LDB, até todas as outras constituições que nós tivemos instituídas pós-Constituição de 88, então, inclusive a própria demarcação das terras indígenas, está lá escrito que o governo, na época, o governo tinha 2 anos para implementar a demarcação das terras indígenas. Está lá na Constituição de 88. Né? Infelizmente, os governos que vieram depois não resolveram, não fizeram cumprir sua parte. Mas lá nós temos a referência da Constituição, que é impacto social. A gente sabe que é um grande impacto social, né, do sentido democrático, do Estado democrático de direito, mas foi um avanço no sentido das camadas populares para ter instituído algumas referências que até hoje ainda são um parâmetro, principalmente do SUS, que tem salvo
né, milhões de vidas aqui no Brasil. Nós devemos ao Sistema Único de Saúde, que 80% da população brasileira necessariamente precisa do SUS para sobreviver, assim como de todos os trabalhadores de saúde, da saúde que salvaram milhões de vidas. Nós temos esse processo todo construído a partir da Constituição de 88. Né? O glorioso Florestan Fernandes, que é a nossa grande referência até hoje, foi um dos camaradas que disse que ia cumprir o papel constituinte de 2 anos e voltaria para a sala de aula. Foi o que fez. Foi o que o Florestan fez, é uma grande referência teórica e histórica para nós que somos das universidades, das lutas populares. Né? Então, o que nós temos? A Constituição de 88, ela começou a ser rasgada logo em seguida. Dos anos 90 para cá, com o neoliberalismo. O neoliberalismo começa a atacar frontalmente com a reforma da Previdência de FHC, já em 98, e coloca, e institui a Previdência Social como sendo contada a partir do tempo de contribuição, e não mais a partir do tempo de serviço. Né? Então, já foi uma facada contra os aposentados e aqueles que estão em dia de se aposentar. E, na sequência, nós temos aí no próprio governo mais de 70% das empresas públicas e estratégicas do Brasil são privatizadas pelo governo da FHC. Nós não podemos esquecer isso. Somos ataques ao campo democrático de direito, às conquistas históricas. E, na sequência, nós tivemos aí o Paulo de Mello, que deu início aí ao neoliberalismo, mas acabou sendo demitido, né? O Itamar Franco pela sequência, nós temos a questão do real, e assim por diante. Né? Nós temos depois outros governos, o governo Lula, então, segue o governo Lula por 2 mandatos. Foi, na nossa opinião, um período que as camadas populares tiveram maiores avanços em toda a sua história, no sentido mesmo da Constituição de 88. Então, grande medida, a Constituição de 88 foi implementada no governo Lula e no governo Dilma, né? Nos 2 governos que se pode dizer que foram governos que levaram a sério a Constituição, né, democrática de direito, Estado democrático de direito. Então, o que nós temos em seguida? Assim que Dilma se recusou a fazer as negociações, né, do toma lá da cá do centrão do Congresso Nacional, na minha opinião, foi a razão principal dela ser também afastada do governo, né, por se negar a fazer as emendas do pagar, as emendas parlamentares, a fazer seguir as exigências do centrão, chamado centrão. O governo Dilma, a Dilma se negou a fazer essas negociações pelo centrão e tal, e, na minha opinião, foi a razão principal de se afastar. Não conseguiram provar nada até hoje contra ela, então a conclusão é que foi um golpe, né? Foi um golpe, né, do Congresso Nacional contra a presidente Dilma. E também, claro, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma tiveram também problemas em relação à classe trabalhadora. Nós temos também a referência do governo Lula, por exemplo, a reforma da Previdência, e também colocou no mesmo patamar trabalhadores públicos com os trabalhadores da iniciativa privada. Né? Então, nós, na iniciativa pública, Tamara, nós não temos o FGTS como referência. Né? Quando a gente é demitido, nós temos aí os 3 anos de seguro-desemprego, né? E nós temos aí o reembolso do FGTS. Então, mas aí foi na nossa opinião, tem que se fazer a crítica também ao governo Lula nessa parte, né? Que nos colocou nessa situação. Mas o que mais nos deixa afundados enquanto trabalhadores, e aí você tocou no ponto certo, Milton, quando o Temer assume o governo, 2016, final de 2016, em dezembro de 2016, o Congresso Nacional acabou votando o congelamento dos recursos públicos, da saúde, da educação, da previdência, congelamento por 20 anos, e nós lutamos contra isso, mas não tivemos condições de impedir com que esse congelamento acontecesse. Na nossa opinião, isso foi o que afundou, mais destruiu a Constituição de 88, que era um grande arcabouço de direitos conquistados, que então com esse congelamento
nós destruímos os serviços públicos em grande medida. Então, a destruição, o desmonte dos serviços públicos tem a ver com o que foi implementado no governo Temer naquele final de 2016. Chamada lei do teto de gastos. Essa lei que você está falando do teto de gastos é a lei dos banqueiros, né? Que querem que pague a dívida, que ninguém sabe se ela existe ou não, né, Afonso? Uma dívida que hoje está consumindo 51,2, segundo lá a Auditoria Cidadã do Orçamento Federal. Aí não sobra dinheiro para a educação, não sobra dinheiro para a saúde, não sobra dinheiro para a reforma agrária, não sobra dinheiro para a moradia, é tudo para os banqueiros, que essa lei tem que acabar, essa lei de teto de gastos. Não é verdade? Então, essa lei de teto de gastos sempre é colocada na ordem do dia, que está pautada pela lei de responsabilidade fiscal, pelo ajuste fiscal. Então, essa lei dos gastos, o teto de gastos, está, o que a gente sabe, mais direcionada para arrancar dinheiro público, né, para pagamento da dívida pública com o capital internacional, com os banqueiros internacionais, que em média gira de 40% a 51%, não é, do orçamento, né, do governo, que é direcionado para pagar banqueiros, né, pagar a dívida pública junto ao empresariado em geral, quase que todo do capital financeiro internacional. Então, essa é uma realidade concreta. E na reforma trabalhista, que vem então, em 2017, acaba, então, rasgando a reforma a CLT, né, da CLT de 42, que foi, embora, como eu disse, não foi a referência que nós queríamos, né, mas foi um grande avanço para o conjunto da classe trabalhadora, que acaba sendo, então, rasgada, né, pela reforma trabalhista de Temer. E, sem contar, então, que dali para frente o legislado fica subordinado ao negociado, sintetizando, né, entre tantas outras mazelas, não é, de sacos de maldade contra a classe trabalhadora, o legislado passa a ser colocado em segundo plano. Em primeiro plano está o que é negociado entre patrão e trabalhador, necessariamente um sindicalista, um sindicato, para fazer a mediação dessa negociação, né? Então, nós temos logo em seguida no governo, do governo Bolsonaro, a nova reforma da Previdência Social, que nós chamamos de aposentadoria ou previdência do pé na cova. Então, a previdência pé na cova, que as pessoas têm que trabalhar até o finalzinho da vida, né, até, dependendo das situações, passa de 100 anos de idade para conseguir se aposentar, né, e para, então, a gente, então, tem essa referência como Previdência Social. Aqui no estado do Paraná, Tamara e Hamilton, nós resistimos contra a reforma da Previdência do Ratinho Júnior. Em 2019, 4 de dezembro de 2019, nós estávamos na ALEP, na Assembleia Legislativa aqui do Paraná, passamos uma noite, inclusive, lá, para fazer com que a Câmara, ou a Assembleia Legislativa, não aprovasse a reforma da Previdência proposta por Ratinho Júnior, e, infelizmente, acharam lá um buraco, que a gente fala assim, que até mesmo os parlamentares fugiram pelo buraco do rato para, então, se esconder na Ópera do Arame, onde foi aprovada a reforma da Previdência contra os trabalhadores públicos do estado do Paraná, né, infelizmente, e hoje nós temos aí, ao invés de desconto de 11%, que era até então a nossa alíquota, passa então para 14% da alíquota dos nossos salários para fins de previdência. E também aumentando, então, em grande medida, o tempo de contribuição para a gente poder se aposentar. Enfim, na soma... Afonso, e de uma tremenda de uma injustiça que os aposentados que contribuíram toda a sua vida à aposentadoria ainda descontam 14% da Previdência para pagar a aposentadoria ainda, que já estão aposentados e descontando 14% dos aposentados. Quer dizer, é uma vergonha esse processo da aposentadoria aí da Paraná Previdência, que os aposentados estão pagando 14% também. Lembrando que lá, esses dias, nós fizemos a rememoração, né, do 30 de abril, do Beto Richa, que foi o massacre dos funcionários públicos do Paraná na LEP,
no ano de 2015, que nós já estávamos lá lutando contra eles retirarem o fundo previdenciário que nós tínhamos, né, do Paraná Previdência. E a gente, naquela greve, conseguiu alguns avanços, mas a maioria foi retrocesso mesmo. Mas, de qualquer modo, né, porque não era só a questão do Paraná Previdência que estava movendo aquela greve dos funcionários públicos, mas também questões salariais, a database, a contra a LGU, que agora veio a ser aprovada, né, a Lei Geral das Universidades, enfim. Nós temos tido muitas perdas, mas eu acredito que sem a luta dos sindicatos, sem a luta dos movimentos sociais, seria ainda pior, porque a gente faz a solidariedade de classe para organizar a classe para a luta, e isso é a luta de classes. Nós estamos lutando para que a nossa exploração não seja assim tão grande e, com o tempo, para, inclusive, superar essa exploração a qual nós, trabalhadores, somos submetidos, né? Então, embora nós tenhamos tido muitas perdas nos últimos tempos, né, vale dizer que essa perda seria maior se não fosse a solidariedade de classe, não fosse a luta dos sindicatos. Aí a gente pede aí alguns, não sei se o Hamilton tem mais alguma questão, e pede para você fazer aí uma síntese para ir finalizando aqui a nossa entrevista. Não, quero dar os parabéns ao Afonso. O Afonso, foi muito importante esse histórico que você fez, para que a classe trabalhadora entenda todas as dificuldades históricas que tem no Brasil em cima de cada melhoria, conquista do trabalhador, tem uma reação e uma contrapartida uma reação muito forte da elite paulistana, principalmente, lá da Fiesp e dos setores empresariais desse país, aí, que trata ainda o trabalhador brasileiro como se estivesse na época da escravidão. Eu quero te agradecer e deixar que você faça as suas considerações finais, mas quero agradecer você por essa contribuição que você trouxe aqui na televisão do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Obrigado, Hamilton, Tamara. Eu quero fazer uma pequena síntese no seguinte sentido do que vocês disseram sobre o Paraná Previdência. Em 29 de abril de 2015, como já disse Tamara, nós tivemos uma luta muito importante em Curitiba e nós chamamos esse dia como o Dia do Massacre, né, que nós jamais esqueceremos. Todos os anos, a gente, nessa data, mobiliza os trabalhadores para a gente ocupar um espaço em Curitiba. Dia 29 passado, de abril passado, nós tivemos em Curitiba, na frente do Palácio, fizemos um grande ato, um ato importante, exigindo respeito, em primeiro lugar, respeito, porque são os trabalhadores públicos do Estado que funcionam o Estado. Se não somos nós para funcionar o Estado, esse Estado não funciona. Nós, trabalhadores da educação, da saúde, da previdência, da segurança, o conjunto dos trabalhadores que, de fato, fazem esse Estado funcionar. E nós não temos respeito desse governo, assim como do governo federal, também aqui do Paraná, nós não temos o devido respeito. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, em relação ao Paraná Previdência, em 2015, de 2015 para frente, nós perdemos 8 bilhões de reais, que eram do fundo dos trabalhadores, o dinheiro que já foi depositado para o fundo para pagar os aposentados, né? Naquele período nós tivemos o saque, inclusive da nossa parte, e nem mesmo a contrapartida que era do governo de outros 8 bilhões, essa contrapartida nunca aconteceu, né? Então, isso é uma revolta nossa contra os governos que se seguem atacando os trabalhadores. Nós tivemos naquela greve a garantia de uma reposição que não aconteceu. Agora, com tanta luta que fizemos, nós ocupamos a Ponte da Amizade, né, em outubro do ano passado, em Foz do Iguaçu, junto com as forças de segurança, as associações das forças de segurança, junto com as entidades do FES, nós fizemos a ocupação da Ponte da Amizade, e a partir daquela ocupação, mesmo que fosse por meia hora, nós tivemos, então, uma reposição, né, na verdade, de um passivo, ainda um passivo da greve de 2015, reposição de 3% em janeiro. Agora, vergonhosamente, nós temos do governo, para nos dividir, dar um auxílio alimentação para trabalhadores, uma boa parte dos trabalhadores, e deixa de fora os trabalhadores, né, da educação básica e também das entidades, dos trabalhadores do ensino superior. Ficamos de fora desse auxílio de alimentação, e agora, para tentar nos calar a boca, está
dizendo que vai ter uma reestruturação das carreiras, agentes universitários e docentes, para tentar implementar esses R$ 600 também na nossa carreira. Nós lutamos que se efetive, que se faça isso. Só que a principal bandeira nossa é a reposição, que hoje já bate em 36% de perda, e que se respeite a data base que os governos estão negando no período. Nós temos que ter isso, Hamilton, Tamara, nós construímos a luta. Nós construímos, mas contamos que todos os trabalhadores das diferentes categorias, sejamos da iniciativa pública, da iniciativa privada, trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, que a gente não se ajoelhe diante desses governos que só sabem atacar os direitos dos trabalhadores historicamente constituídos. Um pouco simples é isso, e é isso que nos motiva pela solidariedade de classe com aqueles que estão em situações piores, em situações piores. Inclusive, na nossa categoria, nós temos trabalhadores recebendo menos de R$ 1.500, trabalhadores com estágio probatório pago de 7 anos, que recebem R$ 1.200. Então, nós não podemos aceitar, não podemos admitir isso, e é por isso que a gente tem que estar numa trincheira de consciência e solidariedade de classe para a gente avançar a nossa pauta e mudar essa sociedade. Na nossa perspectiva da sociedade socialista, se a gente não construir a sociedade socialista, dentro da ordem do capital, da sociedade capitalista, infelizmente, nós não conseguimos superar toda a exploração, toda a forma de opressão e exploração contra os trabalhadores. Então, quero aqui agradecer imensamente a Hamilton, Tamara, a TV, o Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu pela oportunidade e agradecer a todos que tiveram a paciência de nos ouvir nesse debate. Obrigado. Nós que agradecemos, Afonso, agradecemos a você pela contribuição muito importante que você trouxe aqui para a televisão do Centro de Direitos Humanos. Eu vou passar para a Tamara para fazer o encerramento. Então, muito obrigada, Afonso. Então, me corrigindo, 29 de abril de 2015, que foi um massacre. Eu falei 30, errei por 1. Aí a data base, 36%, eu falei 34%, Alguns errinhos aí. Mas obrigada aí, Afonso. E a gente vai encerrando essa gravação. E espero aí que você divulgue para a nossa base e também para toda a classe trabalhadora, porque, como nós sempre falamos no Cinti-Oeste, só a luta muda a vida. Muito obrigada, Afonso. Um abraço, obrigado. Um abraço. Tchau, pode encerrar. Obrigado. Forte abraço.